Acontece hoje em Cascavel mais uma audiência de um caso que chocou a região. No ano passado, a jovem Silvia França e a filha dela, Ana Liz, de apenas 10 meses, foram encontradas mortas em uma kitnet em Cascavel. O acusado do crime foi Alif Ferreira de Lima, companheiro de Silvia. Ele foi preso e confessou que matou a companheira brutalmente, mas nega ter assassinado a filha dela. A acusação quer que ele seja responsabilizado também pela morte da criança. Para saber qual a novidade do caso, nós estamos recebendo a nossa colega, a Rebeca Branco, que está ao vivo na tarde dessa terça-feira. Seja bem-vinda. Boa tarde, Rebeca. Olá, Parangolé, uma excelente tarde a todos que estão nos acompanhando. Chegamos aqui para contar, então, aí a atualização que o Parangolé comentou justamente sobre esse caso que chamou a atenção de toda a região pela brutalidade, pela cena do crime, pela forma como aconteceu. E agora, com esse processo em andamento, nós temos aí a possibilidade até mesmo de termos a acusação apontando a causa-morte por outro motivo apresentado pelo advogado de a acusação que está aqui ao meu lado. Kleber Evangelista conversa com a gente agora, porque nós tivemos aí uma adequação nessa acusação, por isso a audiência acontece hoje. Boa tarde, Kleber. Explica pra gente, então, o que é que foi adequado e o porquê que isso aconteceu. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Houve, na verdade, um aditamento da denúncia, buscando-se uma adequação da acusação. Num primeiro momento, na ação penal, entendia-se que havia 2 homicídios, o da mãe, Silvia, e o da pequena Ana Liz. Da Ana Liz seria por uma motivação causada por via de envenenamento. Eis que na cena do crime foram encontrados medicamentos macerados, esmagados, e deduziu-se que Alif teria administrado esses medicamentos para a bebezinha, o que não se confirmou pelo laudo da criminalística, da polícia científica. Assim sendo, nas alegações finais, houve um entendimento do Ministério Público de que simplesmente não haveria homicídio da Ana Liz. Nós, na qualidade de assistente de acusação, discordamos desse posicionamento, nos manifestamos e apontamos que existe sim um tipo penal, que é o abandono de incapaz com resultado morte, que, na pior das hipóteses, seria o crime a ser levado ao tribunal do júri pela conduta do acusado. Então, nesse sentido, houve a concordância do Ministério Público e também o recebimento do aditamento da denúncia pelo judiciário, pelo juiz que julga essa ação. O que chama a atenção, Kleber, é que até agora nós não tivemos uma definição de causa-morte da Ana Liz, a bebê, o que acabou dificultando um pouquinho essa acusação contra o Alif, que na época, como você bem lembrou, foi acusado então do envenenamento. Não tivemos e não teremos confirmação do que causou a morte da bebê? O laudo, infelizmente, restou inconclusivo. Então, os médicos legistas, ao analisarem a prova que foi levada para eles, não conseguiram concluir a causa-morte da Ana Liz. Por conta disso, houve aí essa incerteza por parte do Ministério Público que, graças ao bom direito, reconheceu que havia uma outra alternativa, e o que se busca, na verdade, é uma condenação exemplar pela brutalidade do crime praticado pelo acusado. Caso isso não aconteça, a morte da bebê ficará simplesmente como mais um número? Como é que isso vai ser resolvido na justiça? Seria inadmissível e algo realmente digno de um estudo mais aprofundado. Nós pensamos que corrigimos esse problema, essa situação, e haverá sim um julgamento em relação ao que aconteceu com a Ana Liz, não acusando o réu, o Alif, de ter matado a Ana Liz, mas de, por conta da conduta dela, ter havido o resultado morte. Tecnicamente, nós teremos uma acusação, esperamos, da mesma forma como do homicídio da Silvia, uma condenação exemplar que sirva de
pelo menos um pequeno amparo emocional para a família e para toda a sociedade cascavelense e do Paraná como um todo. Kleber, mesmo que não tenha sido comprovado o envenenamento ou qualquer outra causa-morte, a princípio efetuada aí de forma proposital pelo Aleph, nós temos o abandono de incapaz completamente justificável nessa situação. Bem, me parece bastante óbvio que, se tirarmos a conduta do acusado, não teria acontecido o resultado morte, pelo menos da bebê. Então, ele deixou a pequena criança à sua própria sorte, em que pese nós não termos conhecimento técnico trazido pela perícia do que ocasionou a morte, fato é que, infelizmente, ela aconteceu e o Aleph certamente é um dos atores principais para esse final tão trágico que foi esse episódio. Ainda sobre o acusado, houve até mesmo, por parte dele, a própria situação em que ele confessou o crime contra a Sílvia. Como é que seguimos com o andamento? Quais são as acusações contra ele? E como estamos diante dessas acusações em relação à justiça? A pretensão da assistência de acusação é levar este acusado à júri popular e lá ele ser condenado por um homicídio quadruplamente qualificado em relação à Sílvia e também a um abandono de incapaz com resultado morte qualificado pela relação familiar em relação à Annalise. Este é o nosso objetivo e esperamos alcançar, sem sombra de dúvida, uma pena, como eu disse, exemplar para que esse tipo de conduta seja compelido pela sociedade cascavelense. Kleber, muito obrigada pelas informações e acredito que essa é a expectativa de toda a sociedade e que a justiça, acima de todas as coisas, seja feita. Lembrando que o caso aconteceu em setembro do ano passado, a jovem de apenas 25 anos foi morta brutalmente, então, pelo companheiro. Lembrando que ainda nessa casa, uma kitnet na região sul de Cascavel, estava a bebezinha, filha da Sílvia, a Annalise, de apenas 9 meses, que foi encontrada já sem vida. Toda essa situação, não se descarta a possibilidade de que dentro desse ambiente aí, na casa, tenham permanecido os corpos por até 4 dias sem vida. Tudo isso foi, então, apontado ainda pela acusação e esperamos que a melhor decisão, a mais justa, é a que aconteça. Paranga?